Se inscreva no canal Vida Revista, ative o sininho e compartilhe. Obrigado! Nesses tempos conturbados, em que as pessoas andam muito preocupadas, né, existe uma instabilidade econômica, política no ar, né, as pessoas estão muito, realmente tensas, né? Eu pensei em fazer um programa de minha experiência como espectador e apaixonado por cinema. Eu acho que para quem vê muitos filmes, deve saber assim, do quanto que um filme tem poder de transformar sentimentos sombrios, um momento difícil que você passa na sua vida, e você consegue se inspirar e reverter todo um processo de melancolia, de desânimo, de pessimismo, com histórias que nos inspiram. Então, no programa de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns filmes que me ajudaram muito a superar fases difíceis da minha vida. Carlos, eu acho muito interessante o que você está colocando, porque a ciência chama de cinematerapia. E ela tem um papel muito interessante porque mostra que reduz a nossa ansiedade, o nosso estresse, melhora o nosso foco. Por quê? Enquanto nós estamos assistindo a um filme de qualquer gênero, nós estamos envolvidos na história do personagem e nós estamos num estado semelhante a um estado de hipnose, é um estado de consciência alterado. E nesse momento eu começo a ver a vida daquele personagem, me projeto nele e vivo da perspectiva dele aqueles dilemas. E aí eu construo linhas de raciocínio que quando eu volto para o meu cotidiano normal, eu tenho a capacidade de ter novas ideias, de ter mais criatividade. Então o recurso do cinema é muito útil para expressar a melhora da expressão das emoções, a melhora da comunicação. E inclusive um outro ponto muito interessante é que os filmes podem nos trazer modelos referenciais de comportamento. Então tem pessoas que não têm uma vivência com pessoas de grande exemplo, de atitudes saudáveis, e o filme pode trazer isso para as pessoas. E uma primeira experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês é justamente o que a Aline está mencionando. A gente muitas vezes entra em contato com histórias muito mais dramáticas, muito mais desafiadoras do que as nossas próprias, e nos redimensiona o sofrimento pelo qual estamos passando. E aí, assim, um filme que ao longo da história não nos faz exatamente feliz, mas nos inspiram do quanto que nós temos poder de transformação, de superação, que é A Cor Púrpura, do Steven Spielberg, que foi lançado em 1985. É a história de uma negra no começo do século que passa por situações terríveis, muito, muito difíceis mesmo. Os filhos são roubados, ela se casa com um homem que a maltrata terrivelmente, e ela vai superando tudo isso, né? E tem um final luminoso que nos preenche de esperança e de força para lutar pela vida, né? E particularmente nesse filme tem uma passagem que é muito inspiradora, né? Que quem viu esse filme vai lembrar, que é uma das personagens canta Missile Blues, que é um jazz de coragem, de incentivo, de otimismo e de admiração por essa personagem que sofre tanto. Então, primeira dica, A Cor Púrpura. E vou lembrar também do Cantando na Chuva. Acho que muita gente já deve conhecer, é um filme extremamente conhecido, mas vale mencionar, para quem, por exemplo, já é mais jovem, talvez não conheça, é de 1952 com Gene Kelly, dirigido também pelo Gene Kelly. É uma história muito engraçada, em que assim, dois atores do período do cinema mudo, que já são bastante bem-sucedidos, eles agora precisam se adaptar a essa nova fase do cinema, que é o cinema falado. Só que a atriz, ela tem uma voz muito feia, né? Ela tem uma voz terrível, então ela vai passando por dificuldades para poder se adequar à nova tecnologia do cinema falado, e aparecem situações muito engraçadas. E fora isso, a antológica cena em que o Gene Kelly está muito apaixonado e dança na chuva. Então é uma cena que todo mundo que viu vai reconhecer, nos traz muita felicidade. O Piccolino, que é com Ginger Rogers e Fred Astaire, de 1935, que tem particularmente uma cena em que os dois dançam. Eles são considerados talvez os melhores dançarinos de Hollywood desse período do cinema em preto e branco, que tem uma cena fantástica que os dois dançam tic-to-tic. Tá? Então vejam particularmente por essa cena, é um filme de 1935. O Baile, do Héctor Escola, de 1983, é um filme que mostra várias cenas de bailes em que personagens que assim, eles permanecem jovens de 1920 até a década de 60, participando de bailes que se caracterizam pela sua época. E é
é extremamente bonito, assim, né? Eu particularmente gosto muito desse filme porque eu tenho uma lembrança, eu vi esse filme numa das mostras internacionais de cinema em São Paulo, e esse filme foi aplaudido, né? No final as pessoas aplaudiram, eu nunca vi isso, e aí eu penso até hoje assim, muito merecidamente aplaudido, né? É um filme realmente que nos empolga e nos internece pela humanidade desses personagens. Carlos, eu acho muito interessante essa sua colocação, porque a gente percebe o quanto o filme mexe com o nosso emocional. E na cinematerapia eles colocam que o filme pode ser utilizado com o paciente justamente para melhorar dois aspectos. Um é a identificação das emoções. Tem pessoas que têm dificuldade de identificar as suas emoções e as suas necessidades afetivas. E um outro aspecto é ajudar ela a expressar essas emoções. Então pode ser libertador assistir a filmes como, por exemplo, os que o Carlos está indicando. Para pessoas que têm o hábito de intelectualizar tudo, eu mentalizo tudo para mim tem que ser no mundo da lógica. Então para você que se identifica nesse aspecto, assistir mais filmes nesse sentido pode favorecer esse desenvolvimento, esse florescer de uma emoção bem trabalhada, bem equilibrada. Eu sinto mesmo, né, ver filmes é uma experiência bastante afetiva, bastante emocional. Ela mexe basicamente com o nosso sentimento e também com a nossa alegria, né? Agora eu vou lembrar também de Mamma Mia, que é um filme mais conhecido, de 2008, em que uma mulher ela vai se casar, só que ela gostaria muito de ser acompanhada pelo pai, só que ela não sabe quem é o pai. E ela sabe que a mãe teve 3 namorados. E ela convida esses 3 namorados a participarem da cerimônia de casamento. E mais uma situação que pode gerar, né, assim, coisas muito engraçadas. E particularmente é um filme, assim, para quem gosta das músicas do ABBA, é um prato cheio. Então é muito legal. A Meryl Streep, né, participa desse filme e outros atores bastante conhecidos. A Guerra dos Botões, de 2012, adaptação de um clássico da literatura juvenil. E é a história, assim, são dois grupos de meninos, né, que moram numa aldeia francesa e eles disputam eternamente uma guerra. Eles vivem batalhando uns contra os outros e sempre aquele que ganha a batalha, ele ganha os botões das calças do adversário. Então, mais uma situação que pode gerar coisas bastante engraçadas e é muito divertido, é muito luminoso, as cenas são muito bonitas. São 5 adaptações que eu vi que tem no cinema. Eu estou me referindo à de 2012, mas tem um que é em preto e branco, talvez a segunda adaptação do cinema, que particularmente também gosto bastante, porque ele tem um cunho pacifista. Então são dois grupos de meninos, mas assim, ele promove a paz e é bem interessante também. O Pequeno Nicolau, de 2010, Le Petit Nicolas, que também é uma adaptação de um clássico da literatura juvenil na França. E também tem, agora eu estou falando de filmes que tem um tom muito leve, tá? Assim, que nos tira realmente da dramaticidade das nossas vidas, né? São situações pueris, leves, né? Que é muito legal de ver, né? É um menino que mora com os pais, filho único, e que está prestes a ganhar um irmãozinho. E ele, como uma criança, ele começa a ter fantasias e medos desse acontecimento. Ele imagina que talvez os pais deixem de gostar dele, o abandonem por conta desse novo membro da família. E cria situações muito engraçadas com isso, né? O Pequeno Nicolau. Cliente Morto Não Paga, de 1982, esse é uma homenagem aos filmes noir da década de 40, filmado em preto e branco, em que o detetive, o personagem principal, ele precisa descobrir quem é o assassino de um crime, só que esse filme ele tem uma coisa bastante inusitada. Ele, na sua edição, ele se utiliza de cenas com atores desse período do filme noir, e de tal forma que parece que esse ator, ele contracena com esses grandes atores famosos, né, desse período. E o engraçado é que ele cria situações cômicas, hilárias, né, meio que ridicularizando esses personagens tão queridos e tão enaltecidos, né? Então, talvez hoje não fosse possível, por uma questão ética, fazer um filme com isso, se utilizando da imagem desses atores que já estão todos mortos. Mas é muito engraçado de ver. Cliente Morto Não Paga, de 1982. E finalizando essa lista, para mim é a cereja do bolo, que é A Felicidade Não Se Compra, do Frank Capra, de 1946. O Capra é considerado um dos grandes diretores do cinema norte-americano
e famoso assim pelo otimismo, pela luminosidade dos seus filmes. São sempre muito assim elevados assim em termos de ânimo, assim, né? E a história de um homem que, muito deprimido, ele pensa em se matar, e aparece um anjo mostrando para ele o que seria o mundo caso ele não tivesse existido. E por aí ele reavalia a existência dele. Isso de uma forma belíssima, belíssima, né? Com James Stewart. E eu acho que é isso, tá? Então essas são as dicas. Eu acho, Carlos, assim, só fazendo um fechamento para vocês, eu acho que além da cinematerapia, que já é super comprovada cientificamente, você também nas suas dicas está aliando uma outra coisa que é a terapia do riso, quando você cita os muitos filmes com cenas cômicas, etc e tal. Porque a gente já sabe hoje que rir libera uma série de hormônios, relaxa os músculos, reduz a ansiedade, a compulsão alimentar. Então são várias terapias associadas a esse momento maravilhoso que é assistir filmes. Então curtam muito essa lista maravilhosa que o Carlos passou para vocês. Então é isso aí, tá? A gente agradece aqui a participação da Aline no programa e até o próximo programa no canal Vida Revista. Até mais. Se inscreva no canal Vida Revista, ative o sininho e compartilhe. Obrigado!